Amados irmãos e irmãs, como esta é a nossa primeira missa no Santuário da Vida, aqui em São José do Rio Preto, e no hino de louvor nós fizemos entrar a imagem do menino Deus, do menino Jesus, nós completamos todos os elementos que existem no nosso presépio dentro do nosso Santuário da Vida. Por isso, é digno que ele seja abençoado, Então, neste momento, após a proclamação do Evangelho, nós vamos abençoar o presépio do Santuário da Vida, que é um sinal de contemplação do mistério da encarnação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça da salvação. Abençoai este presépio, que recorda o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade, Ele que assumiu a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Queridos irmãos e irmãs, como é belo nós nos reunirmos neste dia santo, não apenas para festejar com os familiares e amigos, mas também para celebrar a Eucaristia. É interessante dizer que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a nossa natureza humana, mesmo sendo Deus, e não nasce em um berço de ouro. Ao nascer de uma família simples, como a de José e de Maria, o Filho de Deus é colocado em uma manjedoura, como é representada para nós a partir de um presépio. Quando a gente fala de presépio, a gente fala de um curral, de uma realidade bastante rural. E ainda ontem, quando celebrávamos a missa da noite do Natal, que é aquela que a gente chama de missa do galo, nós podemos observar pela proclamação do Evangelho que as primeiras testemunhas do nascimento do Salvador da humanidade são os humildes pastores. Os pastores representam também a pobreza da sociedade daquela época, porque exerciam uma profissão que não era muito valorizada. Eles posavam, na verdade, passavam as noites, das suas vidas arrebanhando ou cuidando dos seus rebanhos. Foi justamente a eles por primeiro que nosso Salvador de toda a humanidade se revelou, para que eles pudessem correr e poder falar sobre aquilo que eles viram e ouviram. É interessante também frisar, queridos irmãos e irmãs, que a manjedoura é um local de alimentação dos animais. Naquela época, mesmo sabendo que o Messias viria para salvar toda a humanidade, não lhe coube em qualquer hospedaria ali na região de Belém, não é verdade? Não é que lhe faltasse hospitalidade, porque na verdade na cultura dos judeus não pode haver falta de hospitalidade, mas não tinha hospedaria para o menino Deus nascer, para a Virgem Maria dar à luz. Imaginem só como estava São José, não é verdade? Possivelmente um tanto desesperado,
porque não tinha local onde a sua esposa pudesse dar à luz. E não é qualquer luz, a luz que ilumina toda a humanidade, sobre a qual, principalmente o Evangelho de João, hoje anunciado a nós, nos fala. Mas vejam, o menino Jesus, Deus está conosco, Emanuel, foi acolhido por aqueles que eram menores, os menos prováveis de toda a sociedade. Quem são? Os animais. Os animais que sempre estão a serviço da humanidade. Então, Deus começa a se manifestar à humanidade por baixo e debaixo, a partir daqueles que são menores. Depois, é importante frisar também o significado do nome onde nasceu Jesus, a cidade de Belém, a cidade de Davi, para se cumprir, dizendo que o Messias viria justamente da descendência do rei Davi. E São José era da família de Davi no momento do recenseamento, não é verdade? Mas Belém, em hebraico Betlehem, significa casa do pão. O menino Deus envolto de faixas foi colocado em um recipiente de alimentação. E hoje para nós, ao celebrarmos a Eucaristia, ele se faz pão. Até para significar que ele nasceu na casa do pão. Queridos irmãos e irmãs, hoje o santuário da vida é a casa do pão. Porque Jesus nasceu para nós, o nosso Salvador nasceu também neste lugar. E através da celebração litúrgica, nós celebramos a Eucaristia. E Jesus se dá no pão e no vinho também para cada um de nós, nesta casa do pão. Este santuário hoje é Belém, também a cidade de Davi. E até poderia dizer também, queridos irmãos e irmãs, que vocês que estão nos assistindo pela Rede Vida de televisão, o canal da família, a sua casa também se torna neste momento a casa do pão, Belém, onde Jesus nasceu. Por isso, o meu coração, o vosso coração, o seu coração, você que está aí na sua casa, deve ser esta manjedoura aconchegante, que acolhe o menino Jesus, que veio para nos iluminar e trazer salvação. Quando a gente fala de luz e de salvação, aqui eu me refiro à primeira leitura tirada da profecia de Isaías. Ele fala do anúncio da luz e da salvação, que é promessa de Deus. Trata-se de uma prefiguração da vinda do Messias, de uma libertação que aconteceria de uma vez por todas. A gente sabe que durante toda a história da salvação, Deus vem fazendo inúmeras alianças com a humanidade. E Deus tem se mantido fiel ao compromisso que faz a nós, porque trata-se de um compromisso baseado em um amor generoso, em um amor extremamente generoso. Mas, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes durante esta história da salvação, a humanidade não rompe, não quebra esta aliança? E mesmo pelos profetas, anunciado dizendo que o Messias viria, em Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus Pai, faz uma aliança de uma vez por toda, no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, não é? Com a humanidade, a aliança esta que não pode ser rompida. E aqui eu me refiro à segunda leitura, porque o autor da carta aos Hebreus faz um esboço para nós de toda esta história da salvação, não é verdade? Toda essa história da salvação, que é a manifestação da luz divina para nós, para iluminar as nossas trevas, que nos leva à nossa salvação. Por fim, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje nos fala, de autoria de São João Apóstolo, não é? Nos fala sobre a palavra, o Verbo divino que se faz carne e habita entre nós.
Esta palavra que é anunciada para toda a humanidade desde o Antigo Testamento e agora se faz carne. Eu digo assim, vejam só, neste mistério que estamos celebrando hoje, que é o Natal do Senhor, nós comemoramos, liturgicamente falando, a comunicação que existe de dons entre o céu e a terra. Em Jesus Cristo, Deus se comunica com toda a humanidade. Olha, em Jesus Cristo, Deus se comunica com toda a humanidade e caminha conosco. Ele não é aquém à nossa realidade e aos nossos sofrimentos. Não é aquém aos sofrimentos daqueles que são empobrecidos. Ele continua a se revelar a partir dos mais pobres e mais humildes. Que possamos também praticar a humildade neste Natal do Senhor. Papa Francisco tem dito isso, né? Viver o Natal com austeridade, com humildade, para que possamos também anunciar a luz e a salvação a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.